nesse campo, nós encontramos um tipo de intolerância religiosa que é, a mim parece, a mais terrível, a mais dura, que é quando a intolerância religiosa atinge a criança. E muitas vezes atinge a criança na família, ou atinge a criança na escola, atinge a criança por causa da sua crença ou por causa da sua uma criança, um pré-adolescente que foi atingido por declarar-se ateu, atingido frontalmente, ou atingido porque é filho de um pai de santo, filho biológico ou filho religioso de um pai de santo. Então, nós não estamos tratando de um assunto muito abstrato, não. Essa coisa é bastante concreta, isso está na realidade de cada um. E aí eu reafirmo, quando você assina uma petição como essa, está aqui solicitada, você está ajudando também a botar um sorriso na criança que é vítima do ato de intolerância religiosa a cada dia, aquele ato calado, silencioso, sorrateiro, que não dá manchete, que não vai para nenhum ralo, que não está sendo comentado publicamente, mas que está ali massacrando os direitos e a felicidade. Então, essa luta é de todos nós. Não é por acaso que nós temos um evento, como disse muito bem o pastor Bruno, outras consciências, que se propõe a um discurso intolerante que junta milhares de pessoas, e temos um evento que se propõe à pluralidade religiosa e não consegue juntar milhares de pessoas. Nós estamos num processo de construção dessa cidadania da diversidade religiosa, dessa cidadania da pluralidade, das vivências espirituais. Religião é um termo hoje bastante amplo em termos de conceituação. Então, é luta de todos nós, a luta pela diversidade religiosa na Paraíba ou nos lugares de onde vocês vêm. Quem é da Paraíba? Quem não? Muito bem, conterrâneos. E os de fora, quem são? Muito bem-vindos ao Estado. Lutem por lá também, onde vocês estiverem. Muito obrigado, boa noite. Vai ter agora uma palestra, a organização vai preparar a seguinte. Nossos agradecimentos a todos que nos contribuíram nessa mesa, em especial ao professor Marcos André, ao grupo de juristas, a todos os palestrantes. E amanhã, esse tema ainda terá uma continuidade de discussão. Amanhã nós teremos a professora Marta Janete Stromer, que estará aqui pela manhã trabalhando o tema liberdade de expressão. Nem sempre é a expressão da liberdade. Então, terá essa palestra amanhã. Amanhã também, no período da manhã, mas só na Faculdade de Administração, no encontro da URI, da Iniciativa das Religiões Unidas, teremos um debate sobre a construção de comitês da diversidade religiosa, uma ação concreta. E é interessante que quem tiver interesse possa participar, ouvir conteúdo nada tem bem o bem-estar humano. Agora nós teremos e recebemos a gente pela primeira vez em nova consciência. Recentemente houve uma mudança nacional na Federação Espírita Brasileira, da presidência então do querido gestor Mazola, e hoje é o César Felipe. E foi a grata surpresa e alegria aqui de saber que temos aqui no evento desse ano o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, que já colocou uns cartões ali para nos conversar lá em Brasília, né? Aqui eu convido, chamo que é também o professor Oscar Lira para fazer uma apresentação, né, professor? É mais um representante aqui da comunidade. Desculpa tirar, que eu vou subir colocar o Oscar, eu chamei Oscar, você deve se decidir. Parabéns, tá? apresentação. Obrigada. Nada, imagina. Nosso querido professor Oscar, e introduzir, para o convite ao nosso palestrante,
o nosso vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Muito obrigado, Gustavo. Boa tarde a todos e a todas. Queremos parabenizá-los por estarem prestigiando essa programação e, de alguma forma, contribuindo pelo respeito à diversidade religiosa. A doutrina espírita, desde o primeiro encontro para a nova consciência, dá a sua contribuição, prestigiando a programação, trazendo palestrantes, bem como sugerindo, estimulando para que espíritas também frequentem o evento, possam participar, embora o evento espírita, o MIEC, Movimento de Integração do Espírita Paraibano, já na sua 41ª edição, seja o mais antigo evento religioso nessa época de carnaval. Nós trazemos na tarde de hoje o professor Geraldo Campete Sobrinho. Ele, no momento, é o vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, cuja sede fica em Brasília. O professor Campete, ele é também biblioteconomo e editor de várias obras, organizador de outras tantas, normalmente textos em que ele usa a sua capacidade, né, de didática, de ajustamento de outros textos, por exemplo, das obras do espírito André Luiz, psicografadas por Chico Xavier. Recentemente ele lançou uma obra sobre toda uma série desse espírito André Luiz que todos devem conhecer, pelo filme Nosso Lar, que foi às telas dos cinemas de todo o Brasil há alguns anos atrás, se tornando também uma bilheteria. Também o professor Campete, ele tem o seu trabalho lá em Brasília, na Federação, sobretudo dando suporte como diretor editorial. É ele quem, por ele, nós temos o crivo dos livros espíritas, aqueles livros que nós consideramos adequados à comunidade espírita, e, enfim, este homem que nós trazemos hoje para nos falar sobre uma obra que, neste ano, completa 150 anos de serviço à humanidade, uma obra que explica o Evangelho de Jesus, que é um texto, como outros das tradições diversas das religiões, um texto universal. Ele vai nos falar sobre 150 anos de o Evangelho segundo Cristo, uma obra lançada em Paris em abril de 1864. Coincidentemente, é a mesma marca da cidade de Campina Grande, que no segundo semestre deste ano vai completar 150 anos. Então, esta obra, que, como dizíamos, não substitui a Bíblia, é mais um texto explicativo, é mais uma obra que contribui para a libertação das consciências, é uma entre tantas obras. Aqui nós todos estamos acostumados à diversidade religiosa, bem sabemos que há excelentes textos que circulam nas diversas línguas, nas diversas traduções, e todas elas contribuem para tornar as mentes mais largas e mais acolhedoras. Então, convidamos ao professor Geraldo Campete Sobrinho para que possa vir dar a sua contribuição, a sua fala enriquecedora na tarde de hoje, desde já agradecendo a convenção e a presença. Meus prezados amigos e irmãos, muito boa tarde. É uma satisfação enorme estar aqui, reunido com vocês, nessa oportunidade belíssima, em que nós podemos falar uma língua que é a língua universal. O idioma para o qual não há controvérsia. Uma linguagem que todos os povos possam se entender, porque estão sob uma bandeira que une todos indistintamente, que é a bandeira da liberdade, da igualdade, da diversidade, da alteridade. Allan Kardec foi o codificador do Espiritismo, não o fundador, mas o codificador, aquele quem organizou o Espiritismo e permitiu que ele se materializasse aqui na Terra entre nós. Surge a doutrina espírita no dia 18 de abril de 1857, com a edição
E eu gostaria que os senhores e as senhoras respondessem para mim. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A lei de Deus está escrita na consciência. E o que isso significa? Significa que nós conseguimos, por uma busca de autoconhecimento, uma busca do Deus interno que habita cada um de nós, descobrir a essência da vida e o que é mais importante no sentido de estabelecer as relações interpessoais com o nosso semelhante. Estar escrita a lei de Deus na nossa consciência nos permite distinguir o certo do errado, o bem do mal. Podemos avaliar qual é o melhor comportamento e a atitude mais adequada em cada momento. É a possibilidade que nós temos de escolher. E é exatamente nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, a obra fundamental do Espiritismo, que nós encontramos também uma lei, que é a lei de liberdade. Nós somos livres. A liberdade é a prerrogativa da condição humana. Nós só somos seres humanos à medida que nos tornamos livres. Na medida em que nos libertamos, em que temos a possibilidade de nos exprimirmos ou de nos expressarmos, nós somos livres. Quando é que o homem é integralmente livre? Quando? Em apenas uma condição. Quando ele é um eremita no deserto. Choca vocês, meus irmãos? Quando é que nós somos totalmente livres? Nós estamos aqui numa concentração magnífica, louvável, para trabalhar a diversidade religiosa, o respeito à manifestação das distintas crenças, culturas, para que a gente possa expressar o que nós pensamos e sentimos. Mas nós temos o outro. A gente até costuma dizer assim: eu comigo me dou muito bem, o meu problema é o próximo. Acontece com vocês isso ou é só comigo? Por que nós temos dificuldade na relação com o outro? Porque o outro pensa
Mas ora nós encarnamos na personalidade feminina, ora na masculina. Todos nós que estamos hoje na personalidade masculina, um dia teremos, quem sabe, o merecimento de reencarnarmos com a personalidade feminina. Mas para isso a gente tem que merecer. Porque a mulher é diferente do homem. A mulher tem qualidades que o homem não tem. Por exemplo, o homem consegue fazer uma coisa de cada vez. E mais ou menos. A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e bem feitas. Alguma mulher discorda disso? Por outro lado, nós temos a manifestação da personalidade masculina contribuindo para o desenvolvimento intelectual, moral, social. Estamos numa sociedade ainda machista e que temos que aprender muito. Mas gradativamente o homem, como personalidade masculina, também vai evoluindo. Nós homens estamos muito mais sensíveis à realidade do que estávamos há algum tempo. A questão de poucos séculos nós éramos verdadeiros brutos. Hoje nós somos menos brutos. A gente já está conquistando passo a passo. E isso faz parte do processo evolutivo. Nós queremos dizer que a abordagem do Espiritismo da nossa vida é ampla. É uma visão universalista. E Allan Kardec, como codificador do Espiritismo, publicou 5 obras fundamentais: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. A terceira obra, publicada na primeira edição, como nos ensinou aqui o nosso colega e querido Oscar, foi exatamente em abril de 1864. Por isso comemora agora 150 anos, em 2014. A obra definitiva saiu na terceira edição de 1866, como a gente a tem hoje traduzida em português em diversos idiomas. Este livro coloca logo na sua apresentação, na sua introdução, dizendo o seguinte: Kardec escrevendo: os evangelhos podem ser divididos em 5 partes. A primeira delas, os atos comuns da vida do Cristo. A segunda são as predições. A terceira são os milagres. A quarta parte é exatamente aquelas palavras que a Igreja tomou para fundamentar os seus dogmas. E a quinta e última parte são os ensinos morais. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? A interpretação, a explicação da mensagem de Jesus, dos seus ensinos morais. Sem entrar na discussão de polêmicas quanto ao nascimento, quanto à data. Por exemplo, Jesus nasceu quando? A primeira pergunta: Jesus nasceu? Todo mundo acredita que Jesus nasceu? Quando que Jesus nasceu? Foi em dezembro? Teria sido em abril? Junho? Janeiro? Nós não sabemos ao certo. Sabemos que não foi em dezembro, exatamente a data convencionada. Porque isso não é mais importante. Milagres, predições, tudo isso são motivos de discussão, são polêmicas. Mas nós temos que ter a liberdade de exprimir o nosso pensamento. Não há nenhum problema em a gente falar, em a gente comungar isso entre nós, quando nós podemos ter um diálogo, quando nós podemos ter uma conversa. Outro dia eu aprendi uma abordagem de interpersonalidades, que nós devemos falar com as pessoas. Mas a sabedoria não está em a gente falar, porque quando a gente fala é questão de expressão de conhecimento. A sabedoria está quando nós ouvimos, quando nós escutamos. Então, vejamos como é interessante. Há um monólogo quando um fala e os outros escutam. Nós estamos num monólogo aqui? Estamos ou não estamos? Não, não estamos não. Vocês não estão prestando atenção? Vocês não estão participando? Então eu não estou falando sozinho. Isso é importante. Mas o monólogo é quando um está falando, eu estou escutando. Agora nesse momento eu estou falando, vocês estão escutando. Tá bom, tá? Há o diálogo, que é quando um fala, o outro escuta, depois aquele que estava falando se cala e aquele que estava escutando começa a falar. Então há um diálogo. É uma via de mão dupla. Recentemente eu aprendi uma nova palavra no vocabulário do nosso idioma, que é o diólogo. O diólogo é quando um fala e o outro finge que está escutando. E aquele que estava
fingindo que estava escutando, já estava preparando o seu discurso para falar, começa a falar e o outro que estava falando agora finge que vai escutar. Então nós estamos cheios desse comportamento na nossa sociedade. Esse momento é tão aqui significativo e vocês estão de parabéns, porque é uma oportunidade de dialogar efetivamente, de expressar, de exprimir as diferenças. Nós não somos idênticos, porque Deus criou originais. Nós todos somos especiais. Olha que maravilha isso. Nós somos incomuns. Nós temos condições e competências diferenciadas. Somos indivíduos. Por isso, um princípio fundamental do Espiritismo é de que Deus existe. E um outro, o Espírito existe. E o Espírito é imortal. Esse Espírito que sobrevive é chamada morte orgânica, a extinção da vida física, que dá liberdade para que o Espírito possa alçar o seu voo. O Espírito é essência, inteligência, é um indivíduo. Somos nós mesmos. Por isso não seria tão adequado, digamos, dizer o meu espírito. O meu espírito é inferior. Admita logo que você é inferior mesmo, é você mesmo. Ah, o meu espírito é preguiçoso. Quem é preguiçoso é você, rapaz, diga logo. Então, o meu espírito sou eu. Agora eu posso dizer o meu corpo. Mas veja que interessante, o espírito existe, o espírito é imortal, sobrevive à chamada morte. Ele se comunica, porque a comunicação faz parte da questão de sobrevivência. Se nós não nos comunicássemos, nós não sobreviveríamos. Nós não estaríamos em sociedade. E essa sociedade pode ser material ou espiritual, e a inter-relação entre uma e outra, como um princípio fundamental do Espiritismo. Nós vivemos várias existências físicas, é o princípio da reencarnação. Nós estamos aqui unidos exatamente pela necessidade de evolução, que é o princípio fundamental do Espiritismo. Todos nós evoluímos, já avançamos muito e temos muito ainda que avançar, mas estamos dando passos importantes. Aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo para nos ensinar, para nos esclarecer, para nos chamar a atenção de que nós devemos nos ater ao ensino moral. O ensino moral é uma constituição de virtudes. Vocês poderiam me dizer, por gentileza, uma virtude? Um valor, falando de forma mais próxima a nós, diga um valor. Amor. Amor é um substantivo, o amor. Amar é um verbo que nós devemos empregar em todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os modos. É por isso que amar é o verbo fundamental do mandamento divino. Amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. E amarás ao próximo como a si mesmo. O amor, a base de tudo. A mensagem de Moisés estava fundamentada aqui no Ocidente, como primeira revelação, mas na justiça. A de Jesus, a segunda revelação, personificada em Jesus, a revelação do amor. O Espiritismo vem como uma revelação também fundamentada no amor, na verdade, na caridade. Porque diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo que trata exatamente de fora da caridade não há salvação, que é o capítulo 15, constituído de hoje, diz o seguinte: fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. O Espiritismo não diz nem fora da igreja nem fora da verdade. Não diz fora da igreja porque há outros entendimentos diferenciados do que a própria igreja. Não é fora. A verdade poderia ser de maneiras distintas, como por exemplo a nossa capacidade relativa de entender uma verdade que é absoluta, mas a nossa capacidade de entender é relativa e por isso a sua manifestação, revelação é gradativa. Verdade absoluta, capacidade de entender a verdade relativa e então gradativa é a sua revelação. O Espiritismo diz que fora da caridade não há salvação. Fora da prática do bem não há felicidade, porque salvação poderia dar aquele contexto de se eu não sou salvo, eu sou condenado. E nós não entendemos dessa maneira como a condenação ou como a salvação. Na verdade, a própria pessoa se resgata com as suas ações, com a sua maneira de ser, com o seu comportamento. Por isso, fora, isento da prática do bem, o indivíduo vai ser feliz. Praticando o bem, ele será feliz. E onde é que ele encontra isso? Na consciência. Porque a lei de Deus que é boa, que é natural, está ali.
sem forçar ninguém a acreditar no que ele acredita. O mesmo diz hoje o Espiritismo, já no seu capítulo 25. Aos seus adeptos, não violenteis nenhuma consciência. Então, o Espiritismo apelou-a à liberdade consciencial. Nós não devemos violentar nenhuma consciência. A ninguém vocês para anatizeis, acolhei os que venham ter convosco, tranquilos os que vos referem, lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era em que Mahatma Gandhi pronunciara que tudo na terra poderia se perder, mas que se mantivesse texto do Sermão do Monte ou da montanha. Vocês sabem qual é a diferença entre monte e montanha? Montanha se for mais alto, monte se for menor. Então, se o Cristo subiu mais alto, ele discursou como um sermão da montanha.